Naqueles dias, Pedro tomou a palavra e disse: de fato, estou compreendendo que Deus não faz distinção entre as pessoas. Pelo contrário, Ele aceita quem o teme e pratica a justiça, qualquer que seja a nação a que pertença. Deus enviou sua palavra aos israelitas e lhes anunciou a boa nova da paz, por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judeia, a começar pela Galileia, depois do batismo pregado por João. Como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder. Ele andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os que estavam dominados pelo demônio, porque Deus estava com ele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ouvir a voz do Pai, eis meu Filho muito amado, escutai-o todos vós. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o povo estava na expectativa e todos se perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. Por isso João declarou a todos: eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e o fogo. Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também recebeu o batismo. E enquanto rezava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma visível como pomba. E do céu veio uma voz: tu és o meu Filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, meus irmãos e irmãs, nós estamos com a celebração desse final de semana, que nós recordamos o batismo de Jesus. Nós fechamos o ciclo do Natal e iniciamos um tempo comum, o tempo da missão. E é muito propício a leitura que nós acabamos de ouvir, porque justamente o que elas vão nos mostrando de forma especial no Evangelho. A identidade de Jesus e a sua missão. Duas coisas bem fortes. Nós já viemos ouvindo nesses últimos dias que o Evangelho insiste em nos recordar que aquele menino, repito, já falei isso, aquele menino do presépio, este é o Filho de Deus. Este é o Messias, ele é o Filho de Deus. E o Evangelho insiste para que nós nos convençamos disso, para que nós possamos reconhecer, porque no tempo de Jesus também havia essa expectativa. Logo na primeira frase do Evangelho diz que o povo estava na expectativa, na espera do Messias, e eles estavam pensando que João Batista fosse o Messias. João era um homem justo, né? O próprio Jesus disse que ele é o maior entre os homens, né? E eles pensavam, mas esse profeta, esse é o Messias. E João era tão grande, tão importante,
que ele prontamente foi capaz de dizer: não sou eu, não sou o Messias. Aquele que vem depois de mim, esse é o Messias. É para ele que vocês devem olhar. Né? E porque João criou um movimento muito forte no sentido de ele batizar para a conversão, para a mudança, para a remissão dos pecados. João insistia nisso, né? E então eles pensavam, essa proposta forte de reconciliação, isso é obra do Messias. E João diz: não sou eu, o Messias está aí. E eis que enquanto João batizava o povo, eis que Jesus se aproxima. Jesus vai a João e recebe o batismo de João. Aí nós poderíamos nos perguntar, se o batismo de João era um batismo de conversão, Jesus necessitava de conversão? Porque o batismo era de conversão, ele necessitava de conversão, ele como Messias, como Filho de Deus? Certamente que não. Certamente que não. Mas ele vai justamente em busca desse batismo para nos mostrar também e nos ajudar a entender que o novo que estava surgindo com ele, começava com João, continuava com ele, esse novo se fazia e se faz necessário uma atitude profunda de conversão, de mudança de vida. Para trilhar esse caminho novo, nós temos que, no ponto de partida, essa disposição de conversão. Mas o mais importante é que quando Jesus recebe o batismo e ele está em oração, de repente diz ao Evangelho: os céus se abriram e veio uma voz dizendo: esse é o meu filho amado, esse é o meu filho que eu quero bem. Aí quando eu dizia que o texto nos ajuda a ver a identidade de Jesus, quem é Jesus? Este é o Filho de Deus. O alto, a voz do Pai anuncia que ele é o Filho de Deus. Ele é aquele que foi enviado por Deus. É a presença de Deus junto de nós de forma especial. Né? Mas justamente a partir daí que Jesus assume a missão. Até então, Jesus estava assim meio às escondidas, não aparecia. A partir dele receber esse batismo, então abre para ele esse caminho e ele inicia a sua missão. Aí ele começa a chamar os discípulos, aí ele começa a anunciar o reino de Deus. Então justamente o que nós podemos compreender e entender, mesmo para Jesus, o batismo é fonte de vocação, do despertar da vocação, e da vocação e da missão. A partir do batismo, ele começa a sua missão. A partir do batismo, então, ele inicia esse caminho. Quando nós também recebemos o nosso batismo, o batismo tem essa característica. Se ele nos faz participantes do povo de Deus, se ele nos faz membros de uma comunidade, mas ele nos faz missionários. Não dá para ser discípulo de Jesus sem ser missionário. E é o batismo justamente que nos insere nessa caminhada. E nos insere nessa caminhada, e aquilo que nós ouvimos no livro dos Atos dos Apóstolos, né? O que Deus espera de nós? Atitudes de justiça e solidariedade. Deus não espera outra coisa. Atitudes de justiça e de solidariedade. Duas realidades que são muito carentes do nosso meio, né? Temos muita dificuldade de viver a justiça do reino e também aprendermos o caminho da solidariedade. Caminho de solidariedade é que aquilo que o próprio Pedro reconhece no livro, que Deus não faz distinção de pessoas. Que a gente pode querer ser justo, solidário com aquela pessoa que nos faz bem,
aquela pessoa que é nossa amiga, que nos valoriza, né? Que nos ajuda na caminhada, mas Pedro diz: não, Deus não faz distinção, não importa de que nação seja, Deus não faz distinção de ninguém. Diante de Deus, ninguém é melhor do que ninguém. Nós podemos pensar: bom, mas o Papa é o grande líder da igreja. Não, não é melhor do que ninguém. Diante de Deus, ele tem a mesma dignidade de cada um de nós. A sua vocação, a sua missão é diferente, mas a dignidade diante de Deus todos nós temos. Por isso, somos chamados a viver essa justiça e a fraternidade, né? Para construir aquilo que o profeta mesmo dizia na primeira leitura, esse mundo novo, essa proposta do reino de Deus entre nós. Ela se constrói e vai acontecendo na medida que nós, como batizados, como discípulos de Jesus, também transformamos a nossa fé em atitudes de vida. Vamos pedir que o Espírito de Deus nos ajude a nós, sempre mais, também nós, assumir o nosso batismo e nos tornar sempre mais testemunho desse Cristo que vem para servir. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. E confiantes que se esse Deus nos chama, Ele também olha e cuida de nós. Vamos então, nesse sentido, colocar diante dele as nossas preces. Senhor, fazei frutificar a fé no coração e na vida dos pais, mães, padrinhos, madrinhas e dos que serão batizados ao longo deste ano, para que assumam com força e coragem a missão de criar e educar seus filhos e afilhados com princípios religiosos de tua igreja. Nós os pedimos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Senhor, renovai no coração da vossa igreja a graça batismal, para que ela se mantenha viva na vocação e na missão confiadas a cada um de nós. Por Jesus Cristo, nós os pedimos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Senhor, dinamizai pelo vosso Espírito a vida e o trabalho dos teus servos, nos ministérios, pastorais, movimentos e grupos de nossa comunidade, para que o Evangelho seja vivido e anunciado com alegria, fidelidade e perseverança. Nós vos pedimos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Senhor, fortalecei os vínculos de amizade e solidariedade entre os povos, para que assim as ciladas do mal sejam anuladas no mundo. Nós vos pedimos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Senhor, manifestai em cada um de nós o teu chamado para a justiça. Tomai-nos pela mão, formai-nos e constituí-nos como centro de uma da aliança do povo, luz das nações, e que assim como ti, não façamos distinção entre as pessoas. Nós vos pedimos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Vamos fazer agora a oração do ano jubilar. Pai,